História em A Última Entrega. Você já ouviu falar de histórias que deixam a gente arrepiado só de lembrar? Essa aqui aconteceu com um amigo meu, Nilson. Ele era motoboy, sabe, daqueles que conhecem cada rua e esquina da cidade. Sempre foi um cara tranquilo, confiável, nunca reclamava da vida. Mas as coisas mudaram depois que ele se separou da Natália, a esposa dele. Foram 17 anos juntos, e, quando acabou, parecia que o chão tinha sumido debaixo dos pés dele. Nilson não falava muito disso, mas dava para ver nos olhos dele o quanto estava destruído por dentro. Eu sabia que ele se sentia culpado. Ele achava que tinha falhado, e, em vez de lidar com isso, enterrava tudo no trabalho. A moto virou mais do que uma ferramenta para ele. Era como uma fuga, sabe? Ele ficava horas na rua, mesmo quando não precisava. Acho que, de certo modo, o barulho do motor era a única coisa que calava os pensamentos que o atormentavam. Naquela sexta-feira, estava chovendo. Uma chuva chata, fina, que deixava as ruas escorregadias. Era noite já, e Nilson recebeu uma entrega pelo aplicativo. Parecia só mais uma corrida, mas o endereço chamou a atenção em uma área deserta na periferia, longe de tudo. Ele me contou que estranhou, mas o valor que ofereceram era alto demais para recusar. Eu pensei em não aceitar, sabe? Ele disse. Mas olhei aquele preço, e, na minha cabeça, era só mais uma entrega. Ele saiu e pegou a estrada. A chuva caía mais forte, e ele sentia um silêncio estranho, como se a noite estivesse diferente. Foi então que ele viu algo pelo retrovisor. Cara, tinha alguém na beira da estrada, vestido de preto. Parecia que me olhava. Mas, quando virei para ver de novo, não tinha mais ninguém. Ele sacudiu a cabeça e seguiu em frente. Mas admitiu para mim, em algo naquela entrega já o fazia se sentir estranho. Da estrada. Nilson continuou pela estrada, mas aquela sensação de desconforto não o deixava. O barulho do motor da moto parecia abafado, como se o mundo ao redor estivesse diminuindo. A chuva era persistente, e o farol mal conseguia iluminar a estrada estreita e cercada por árvores. Ele tentou afastar os pensamentos estranhos. É só mais um dia ruim, repetia para si mesmo. Mas nada naquela noite parecia normal. Quando finalmente chegou ao endereço, o cenário era desolador. A casa era velha, quase engolida pelo mato alto, com janelas quebradas e uma porta que parecia prestes a cair. As luzes da moto iluminaram a fachada por um momento, revelando paredes manchadas e rachadas. Nilson desligou o motor e ficou ali por alguns segundos, encarando o lugar. Ele queria ir embora, mas o aplicativo notificou entrega finalizada. Deixe o pedido na entrada. Ele pegou a mochila para retirar o pacote, mas percebeu que algo estava errado. O pedido não estava lá. Nilson vasculhou a mochila, revirou tudo, mas não encontrou nada. Em vez disso, havia uma fotografia. Era antiga, desgastada, mas ele reconheceu de imediato, era ele e Natália no dia do casamento. O coração disparou. Ele me contou que, naquele momento, sentiu um frio subindo pela espinha, o tipo de sensação que você não consegue explicar. Ele olhou ao redor, tentando encontrar alguma explicação. Não fazia sentido, cara. Aquela foto não estava comigo. Não tinha como. Enquanto ele tentava processar aquilo, ouviu passos. Foi rápido, como alguém se aproximando por trás. Ele girou no mesmo instante, mas não havia ninguém. Apenas o som da porta da casa se abrindo sozinha. Um rangido longo, lento, que parecia ecoar na noite. Nilson hesitou. Cada instinto gritava para ele voltar para a moto e sair dali. Mas algo o fez ficar. Era como se eu não pudesse ir embora, sabe? Como se alguma coisa me chamasse. Relutante, ele deu o primeiro passo em direção à entrada. Ele parou diante da porta aberta, olhando para o breu lá dentro. A escuridão parecia mais densa do que deveria ser. Ele respirou fundo, murmurou um palavrão e entrou. Dentro da casa, Nilson disse que a atmosfera era sufocante. O ar estava pesado, com um cheiro azedo que ele descreveu como algo entre mofo e podridão. Ele acendeu a lanterna do celular e começou a explorar, iluminando um ambiente que parecia congelado no tempo. Os móveis estavam quebrados, cobertos de poeira, e as paredes carregavam manchas escuras, como se algo tivesse escorrido nelas anos atrás. Ele me contou que o silêncio era absoluto. Nem mesmo o som da chuva lá fora parecia entrar ali. Era como se o mundo inteiro tivesse ficado para trás assim que cruzei aquela porta, ele disse,
com um olhar perdido. No meio da sala, Nilson encontrou uma mesa. Nela, havia algo que fez seu coração disparar mais uma vez, um anel de casamento. Não era qualquer anel. Era o mesmo que ele tinha dado para Natália no dia em que se casaram. Ele o pegou, sentindo a textura fria do metal em seus dedos. Eu estava tentando entender o que estava acontecendo, sabe? Era impossível. Esse anel não podia estar ali. Ele gritou para o vazio, como se esperasse que alguém aparecesse e explicasse tudo. Quem está brincando comigo? A resposta veio em forma de uma risada baixa e arrastada, como o som de alguém exalando junto com a própria voz. Ela vinha do andar de cima. Nilson congelou no lugar. Ele nunca acreditou em coisas sobrenaturais, mas naquele momento, a lógica parecia ter ficado do lado de fora, junto com a chuva. Relutante, começou a subir as escadas. Cada degrau rangia, como se a casa reclamasse de sua presença. Ele segurava a lanterna com força, iluminando o corredor estreito no topo da escada. Havia uma porta entreaberta no fim do corredor. Eu não sei por que continuei, ele disse, balançando a cabeça enquanto me contava. Tudo em mim dizia para voltar. Mas eu não conseguia. Ele empurrou a porta devagar e a luz revelou uma figura feminina sentada em uma cadeira, de costas para ele. O cabelo longo e desgrenhado caía sobre os ombros dela. A roupa parecia gasta, quase desintegrando. Ana, ele chamou. Ele nunca parou de chamar Natália assim, pelo apelido carinhoso. A figura começou a virar lentamente a cabeça, revelando um rosto deformado, pálido como cera, e olhos fundos que pareciam olhar direto para dentro dele. Nilson ficou paralisado. Ele me contou que o tempo parecia ter parado enquanto aquela coisa o encarava. Não era Natália, pelo menos, não como ele a conhecia. O rosto dela estava irreconhecível, deformado por algo que ele não conseguia explicar. E os olhos, ele disse que nunca vai esquecer aqueles olhos. Pareciam dois poços sem fundo, escuros e famintos, sugando toda a coragem que ele ainda tinha. Ela sorriu, mas não era um sorriso humano. Era torto, com os lábios se curvando de um jeito impossível. Então, ela falou. A voz era gélida, como se viesse de um lugar muito distante. Você me abandonou, Nilson. Agora, é tarde demais. Ele tentou correr. O instinto de sobrevivência finalmente venceu o terror que o paralisava. Ele girou em direção à porta, mas antes que pudesse sair, ela bateu com força, sozinha. Nilson tentou abri-la, mas era como se estivesse selada. A figura se levantou devagar, os pés quase não tocando o chão enquanto ela avançava na direção dele. O que você quer de mim? Ele gritou, desesperado. Ela não respondeu. Apenas continuou a se aproximar, a luz do celular piscando freneticamente, como se o lugar inteiro rejeitasse qualquer tentativa de clareza. Nilson caiu de costas no chão, e foi aí que ele viu algo ao lado dele, uma outra fotografia. Essa foto era diferente. Ele me disse que quase vomitou ao olhar. Era uma imagem dele, mas não como ele estava naquele momento. Ele estava deitado em um caixão, cercado por flores. Eu estava lá, cara. Era o meu corpo. Meu rosto. Tudo errado, mas era eu. Enquanto ele tentava processar o que via, sentiu o ar ficando mais frio. A figura estava bem em cima dele agora. Ele olhou para cima e viu aquele rosto deformado se aproximando, até ficar a poucos centímetros do seu. Nilson tentou gritar, mas o som não saiu. Ele disse que sentiu como se o próprio ar fosse arrancado dos pulmões. Tudo ficou escuro, e a última coisa que ele ouviu foi uma risada abafada, que parecia ecoar de todos os cantos da casa. Na manhã seguinte, encontrei a moto do Nilson abandonada em frente àquela casa. A chuva tinha parado, e o dia estava claro, mas o lugar parecia ainda mais sinistro à luz do sol. Eu não fazia ideia do que tinha acontecido. Tudo o que eu sabia era que ele não estava em lugar nenhum. Chamei a polícia. Quando chegaram, revistaram a casa inteira, mas era como se ninguém tivesse estado ali por décadas. Não havia sinal do Nilson, nem de qualquer entrega. Apenas paredes cobertas de poeira, móveis apodrecidos e um silêncio tão profundo que fazia o ambiente parecer morto. Perguntei aos policiais se haviam encontrado algo, qualquer coisa que explicasse o que aconteceu, mas eles só balançaram a cabeça. Essa casa está abandonada há anos, disseram. Um deles até comentou, você tem certeza de que seu amigo esteve aqui? Eu sabia que sim. A moto estava lá. Ele tinha falado comigo naquela noite.
Mas ninguém parecia acreditar. Os dias seguintes foram estranhos. Eu me pegava pensando no Nilson o tempo todo. Ele era um cara dedicado, alguém que não desapareceria assim, sem deixar pistas. Mas havia algo naquela casa que não me saía da cabeça. Era como se eu também pudesse sentir a escuridão que ele descreveu. Alguns dias depois, ouvi falar de outro motoboy que tinha recebido uma entrega estranha pelo mesmo aplicativo. O destino? O mesmo endereço. Dessa vez, eu tentei avisá-lo. Contei tudo o que sabia sobre o Nilson, sobre a casa, sobre o que aconteceu naquela noite. Mas ele riu. Cara, essas histórias de fantasma são só isso, histórias, ele disse, enquanto colocava o capacete e subia na moto. Eu queria convencê-lo a não ir, mas ele já estava longe antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa. E, assim como Nilson, ele nunca mais foi visto. Hoje, cada vez que vejo alguém falar sobre entregas fáceis com pagamentos altos, sinto um calafrio. Não sabia o que tinha realmente aconteceu com o Nilson, mas uma coisa eu sei, em aquela casa não é normal. Ela parece esperar. Ela parece chamar. E, se você ouvir o chamado, não sei se alguém consegue escapar. Eu já estava começando a aceitar que nunca mais veria o Nilson. A polícia tinha encerrado o caso como mais um desaparecimento sem explicação, e a vida parecia seguir para todo mundo, menos para mim. Mas então, algumas semanas depois, aconteceu algo que me fez questionar tudo. Era tarde da noite, e eu estava saindo de casa quando vi alguém andando pela rua, vindo em minha direção. No começo, pensei que fosse só um morador qualquer, mas, conforme a pessoa se aproximava, senti um arrepio estranho. Foi quando percebi, era ele. Nilson? Eu chamei, sem acreditar no que estava vendo. Ele estava irreconhecível. As roupas estavam rasgadas, sujas de terra, como se ele tivesse cavado sua saída de um túmulo. O rosto tinha marcas, arranhões, e os olhos estavam fundos, cercados por olheiras tão escuras que pareciam sombras permanentes. Ele olhou para mim, mas parecia não me reconhecer de imediato. Seus lábios tremiam, e ele murmurava coisas que eu não conseguia entender. Quando finalmente chegou perto, ele segurou meus ombros com força. Não deixa ela me pegar! Não deixa ela me pegar, ele gritava, como um homem que tinha visto algo que a mente não conseguia processar. Tentei acalmá-lo, mas ele estava completamente fora de si. Continuava repetindo frases desconexas, coisas sobre o inferno e aquele lugar. Eu o levei para minha casa, limpei seus ferimentos e dei algo para comer, mas ele mal tocava na comida. Estava apavorado, como se algo o estivesse perseguindo até ali. Demorou semanas até que ele conseguisse falar de verdade sobre o que aconteceu. Até então, ele acordava gritando no meio da noite, suando frio, como se ainda estivesse preso naquele lugar. Quando finalmente se abriu, o que contou fez meu sangue gelar. Eu estava lá, cara. Era como o inferno. Não sei como explicar. Ele respirou fundo, como se reviver aquilo fosse uma tortura. Tudo era escuro, mas eu podia sentir que ela estava lá. Aquela coisa, ela me encontrou. Nilson descreveu estar preso em um espaço sem forma, onde vozes sussurravam coisas que ele não conseguia entender. Ele me disse que viu outras pessoas, sombras que pareciam tão perdidas quanto ele. Mas nenhuma delas se movia ou falava. A única coisa que eu sabia era que precisava sair de lá antes que ela me pegasse. E não sei como, mas consegui. Era como se a casa tivesse cuspido minha alma de volta. Ele me olhou nos olhos, e pela primeira vez eu vi lágrimas ali. Mas eu ainda sinto que ela está me observando, esperando. Nilson voltou a viver, mas nunca mais foi o mesmo. Ele tentou seguir sua rotina, voltar ao trabalho, fazer as entregas, mas a sombra daquela experiência parecia segui-lo onde quer que fosse. Sempre que estava sozinho, dizia sentir a presença dela. É como se ela estivesse aqui, à espreita, ele me confidenciou uma noite, enquanto olhava pela janela, como se esperasse que algo surgisse no horizonte. Eu tentei convencê-lo a procurar ajuda, mas ele recusava. Psicólogos não entenderiam. Isso não é da cabeça, cara. É algo real. O que eu podia fazer além de ouvi-lo? Ele precisava desabafar, e eu estava lá para isso. As coisas começaram a piorar quando ele voltou a receber notificações estranhas no aplicativo. Ele me mostrou uma noite, com a mão trêmula. A mensagem dizia, em entrega disponível. Destino, em você sabe onde. Eu deletei o aplicativo, juro pra você. Não tem como isso estar aqui, ele dizia, apavorado.
Depois disso, as noites de Nilson passaram a ser dominadas por pesadelos. Ele acordava gritando, suado, jurando que a figura estava em seu quarto, parada no canto, apenas observando. E não era só ele. Eu também comecei a sentir que algo não estava certo. Minha casa ficou mais fria, mais silenciosa. Algumas vezes, achava que ouvia passos no corredor quando estava sozinho. Foi então que Nilson desapareceu novamente. Uma manhã, fui até a casa dele e encontrei a porta aberta. A moto estava lá, a TV ainda ligada, mas ele não estava. Tudo parecia exatamente como da última vez. Não havia sinais de luta, nada fora do lugar. Apenas o vazio. A polícia foi chamada, mas novamente não encontraram nada. Era como se Nilson tivesse se dissolvido no ar. Mas, diferente da primeira vez, algumas noites depois, eu recebi uma mensagem no meu celular. Era uma notificação de entrega. O aplicativo que eu nem sequer tinha baixado. A mensagem dizia: em entrega disponível. Destino, em você sabe onde. E foi aí que percebi. A casa não tinha acabado conosco ainda. Ela estava me chamando agora. Eu não sabia onde Nilson estava, então decidi buscar ajuda. Marcos, um amigo espírita, ficou surpreso ao ouvir tudo o que tinha acontecido com Nilson e agora, com o que estava acontecendo comigo. Ele pensou por um momento e me explicou que as pessoas não sabem um terço do que se passa no mundo espiritual. Ele falou sobre seres que desejam fazer o mal aos humanos e disse também que, agora que eu me envolvi na história de Nilson, a entidade, ou seja lá o que fosse, estava atrás de mim também. Perguntei como nós poderíamos sair dessa situação, e ele me disse que havia dois caminhos: o primeiro era deixar que tudo nos levasse para onde queria, e o segundo era lutar contra isso. Por um momento, congelei, mas ele me garantiu que me ajudaria. Marcos disse que voltaria para casa e que eu deveria esperar a notificação do aplicativo novamente, até aquele lugar. Perguntei a ele o que faria com Nilson. Ele respondeu que deveríamos esperar em casa para ver se Nilson voltava. Se ele não voltasse e o aplicativo chamasse novamente, eu deveria ligá-lo, pois iríamos juntos até aquele endereço para resolver a situação. Agradeci e fui embora. No caminho, encontrei o chefe de Nilson. Ele me contou que uma clínica de doentes mentais havia ligado, dizendo que Nilson estava lá, tendo várias alucinações. Peguei o endereço e fui até lá. Chegando à clínica, a enfermeira me contou que Nilson não parava de chamar meu nome e dizia para não me deixar pegar por algo que ela não sabia o que era. Agradeci a ela e saí, decidido a salvar meu amigo e pôr fim a tudo aquilo. Logo à noite, recebi a notificação do aplicativo pedindo que entregasse o pedido imediatamente. Aquela notificação no meu celular me arrepiou até os ossos. O nome do destinatário estava lá, e o pedido, como sempre, parecia simples, mas o que estava por trás disso era tudo menos simples. Eu liguei para Marcos, que parecia tão calmo quanto um rio de águas paradas. "O que devemos fazer?" Perguntei, sem saber o que esperar. "Não temos escolha. Temos que ir até lá." Marcos respondeu, com firmeza, sem hesitar. "Agora, mais do que nunca, precisamos enfrentar isso. Não podemos permitir que essa coisa nos controle." Eu tentei respirar fundo, tentando me acalmar, mas a sensação de que algo estava errado, de que não seria uma simples entrega, crescia dentro de mim. Meu corpo estava tenso, meu coração batia descompassado. Mas não havia volta. Liguei para Marcos novamente para confirmar a direção. Ele me garantiu que sabia o caminho, então, com o pensamento na missão à frente, peguei o carro e fui atrás dele. O trajeto até a casa parecia mais longo do que realmente era, como se a estrada estivesse se estendendo de propósito, aumentando a angústia que eu sentia. Eu queria voltar, queria desistir, mas algo dentro de mim me dizia que não havia outra opção. A casa estava chamando, e eu não sabia como sair daquela história sem arriscar a vida de Nilson, nem a minha. Chegando a casa, uma sensação de opressão tomou conta de mim. Era como se o ar estivesse carregado de uma energia estranha, e o próprio chão parecia emitir um zumbido abafado, um murmúrio inconfundível. As portas da casa estavam abertas, mas o interior parecia escuro, quase como se a luz não fosse bem-vinda ali. Marcos me olhou, com os olhos fixos na entrada. "Eu sei que está assustado, mas nós precisamos fazer isso." Ele disse, com um tom de voz sereno, mas firme. Eu balancei a cabeça, tentando afastar o medo, e entrei. Dentro da casa, nada parecia fora do lugar. A mobília estava intacta, sem sinais de destruição, e o cheiro estava abafado, como se o tempo estivesse parado ali.
Caminhamos cautelosamente pelos corredores até chegar à sala principal, onde a tensão parecia estar em seu pico. De repente, uma risada, fria e insana, ecoou pelo ambiente. Olhei para Marcos, que imediatamente parou. A risada se intensificou até se transformar em um gargalhar maníaco, quase insuportável. Uma figura apareceu no meio da sala, uma mulher, vestida com roupas íntimas, um sorriso perverso estampado em seu rosto. "Acham que podem sair de aqui?" Ela disse, com uma voz que não parecia humana, mas como um eco de algo muito mais antigo e maligno. "Não saem de aqui, agora são meus. E vão para o inferno." A risada da mulher se intensificou, reverberando nas paredes da casa, até se tornar insuportável. Eu estava congelado, não conseguia mover um músculo, mas Marcos estava imóvel, observando-a com um olhar desafiador. Disse à entidade que não tínhamos feito nada contra ela. Ela respondeu que todos éramos culpados pelos erros da vida. Marcos, sem hesitar, perguntou: "Quem é você para nos julgar? Você não tem essa autoridade." A entidade se revoltou e afirmou que, independentemente de nossa resposta, nos levaria assim mesmo. Foi quando Marcos começou a orar e fazer um ritual que eu não entendia. A entidade ficou furiosa, e tudo ao redor se transformou. A mulher sorriu, mostrando dentes afiados, e, em um movimento rápido, ela desapareceu e reapareceu diante de nós. "Todos são culpados, todos vocês carregam os erros das suas vidas. E agora, todos pagarão." Ela gritou, levantando os braços como se fosse invocar algo ainda mais poderoso. Eu sentia o pavor tomando conta de mim. Mas Marcos não vacilou. Ele se colocou à frente de mim, e começou a orar, de forma tranquila e profunda, pronunciando palavras que eu não compreendia. A entidade rugiu de raiva, mas Marcos continuou, sua voz firme e desafiadora. Eu podia sentir o poder das palavras de Marcos, a energia que elas geravam, mas a entidade parecia mais forte. O ambiente ao redor de nós começou a se distorcer, a sala girava em um vórtice de escuridão. Eu fechei os olhos, temendo o que viria a seguir. O ar se tornou espesso, quase como se eu estivesse em um pesadelo onde não poderia acordar. Quando abri os olhos, o ambiente ao nosso redor já não era mais familiar. A casa, o chão, as paredes, tudo havia desaparecido. Estávamos em uma dimensão paralela, escura e fria. As vozes eram tantas que não conseguia distinguir o que estava sendo dito. O som era um caos, um grito coletivo, como se milhares de almas estivessem presas naquele lugar, implorando por ajuda. Eu queria gritar, mas a pressão psicológica era tão forte que minhas palavras ficavam presas na garganta. Olhei para Marcos, que estava calmo, ainda orando com fervor. "Marcos, onde estamos? O que é isso?" Minha voz estava embargada pelo medo. Marcos não respondeu de imediato, mas seus olhos se mantiveram focados, como se ele estivesse em total controle da situação. "Estamos em um lugar entre o que é e o que poderia ser." Ele disse finalmente. "Mas isso não é o fim. Não vamos permitir que nos aprisionem aqui. Vamos sair." À medida que ele falava, uma figura surgiu diante de nós. Era a mesma mulher, mas agora sua aparência estava ainda mais deformada, como um ser grotesco, composto por pedaços de animais, com pele escura e olhos que brilhavam como brasas. A visão era de um horror indescritível, algo que parecia feito para quebrar a sanidade de quem a visse. Eu estava aterrorizado, mas Marcos manteve sua postura firme. Ele avançou um passo à frente e gritou, sua voz ecoando pela escuridão. "Saia de nossa frente, demônio! Não temos nada a ver com você. Não pertencemos a este lugar, e não vamos nos curvar a você." A mulher deu uma gargalhada macabra, e as vozes ao redor começaram a se tornar mais altas e frenéticas. Mas Marcos não vacilou. Ele fechou os olhos e aumentou o ritmo de sua oração, a energia se intensificando ao seu redor. O chão tremeu, e a figura grotesca hesitou, como se algo estivesse ameaçando derrubá-la. De repente, tudo ficou claro. O vórtice de escuridão se dissipou, e a casa reapareceu ao nosso redor, mas agora a atmosfera estava completamente diferente. Estávamos de volta, e a sensação de pavor parecia ter sido arrancada de nossos corpos. A mulher, ou o que quer que fosse ela, havia desaparecido, e o que restou foi uma sensação de calma que parecia estranha após todo o terror vivido. Eu estava exausto, mas um alívio profundo tomou conta de mim. Marcos olhou para mim e sorriu, como se nada tivesse acontecido. "Você viu o que aconteceu?" Ele perguntou, com uma calma impressionante. Eu apenas balancei a cabeça, ainda tentando processar tudo.
O que acontecerá? Havíamos realmente vencido aquela entidade? Ou aquilo era apenas uma ilusão de algum tipo? Nilson, que havia sido o primeiro a ser tocado por esse mal, seria capaz de seguir em frente agora? E o que aconteceria comigo, depois de tudo que vivenciei? Marcos deu um suspiro profundo e olhou para mim com um semblante sério. A luta nunca é só contra entidades como aquela. Às vezes, a verdadeira batalha está dentro de nós mesmos. O que vivemos foi real, mas o que somos capazes de fazer com isso, depende de cada um. A verdadeira força não vem de batalhas externas, mas da capacidade de enfrentarmos nossos próprios medos e limitações. De volta à realidade, tudo parecia ter voltado ao normal, mas a experiência tinha deixado uma marca em mim. Nilson finalmente deixou a clínica psiquiátrica. Ele estava tranquilo, como se aquele pesadelo nunca tivesse existido. Nenhum sinal da entidade, nem do mal que nos ameaçou, parecia ter sobrevivido ao confronto. Eu, por outro lado, me senti diferente. Não havia mais medo de enfrentar o desconhecido, mas uma compreensão profunda de que muitas das coisas que tememos são construídas pela nossa própria mente. A verdadeira batalha não está no mundo espiritual, mas no que somos capazes de enfrentar dentro de nós mesmos. E quanto ao outro rapaz, que nunca mais vimos? Ele provavelmente nunca soube o que aconteceu naquela casa, e talvez fosse melhor assim. História. Com a volta de Nilson à sua vida normal e a paz que parecia ter sido restaurada, me deixou com uma sensação de reflexão profunda. O que exatamente vivemos naquela noite? Será que tudo o que enfrentamos foi real? Ou será que o terror foi apenas uma manifestação das nossas próprias inseguranças e medos mais profundos? Eu não sabia a resposta. Mas algo dentro de mim tinha mudado. Eu já não via o mundo da mesma forma. Quando você se depara com o desconhecido de forma tão crua e violenta, algo em você se transforma. Não importa o quanto você tente voltar ao normal, é impossível não ser tocado por aquilo que você viu, ouviu e sentiu. Nilson, por sua parte, parecia ter superado a experiência, mas eu sabia que, por dentro, ele também havia mudado. Ele nunca mais mencionou nada sobre o sobrenatural, e todos os sinais de alucinação ou desespero desapareceram. Talvez a entidade que o perseguiu tenha realmente se ido. Ou talvez ele tenha simplesmente aprendido a conviver com aquilo que não pode ser explicado, o que é ainda mais assustador, de certa forma. Aquela experiência me ensinou algo importante, e há coisas no mundo que não compreendemos, forças além da nossa percepção, mas a verdadeira luta está na nossa capacidade de resistir ao que nos ameaça e de buscar, com coragem, o que é certo. Não se trata de vencer o mal, mas de não deixar que o mal vença você. Marcos, em sua sabedoria silenciosa, nunca fez grandes alardes sobre o que aconteceu. Para ele, aquela era apenas mais uma luta espiritual, mais uma batalha vencida. Mas, para mim, ficou claro que a verdadeira vitória não era sobre a entidade que tentava nos consumir. A verdadeira vitória era sobre nossos próprios medos, sobre nossa capacidade de olhar para o abismo e não sucumbir a ele. A vida seguiu seu curso. Nilson e eu retomamos nossas rotinas, mas com algo a mais dentro de nós, algo que não podíamos explicar, mas que sabíamos que estava lá. A experiência nos uniu de uma forma estranha, mas profunda. E, por mais que quiséssemos esquecer, sabíamos que aquilo que vivemos, aquilo que vimos e enfrentamos, nos acompanharia para sempre. Às vezes, de madrugada, quando tudo está quieto e a mente começa a vagar, eu ainda me pego pensando naquela casa, na figura deformada da mulher, nas vozes da dimensão paralela. Mas, ao mesmo tempo, me sinto grato. Grato por ter enfrentado aquele terror, por ter sobrevivido a ele e por ter aprendido uma lição que muitos talvez nunca compreendam. A verdadeira força não vem do medo, mas da superação. Não há demônios mais poderosos do que aqueles que habitam nossas próprias mentes. E se conseguimos vencer nossos próprios fantasmas, então, talvez, possamos realmente viver sem medo. Talvez a entidade nunca tenha sido real, talvez tudo tenha sido uma construção da nossa mente, um reflexo de nossas piores angústias e inseguranças. Mas, o que realmente importa é o que aprendemos com isso. A experiência nos forjou de uma maneira que palavras não podem expressar. Cada um de nós carrega as cicatrizes daquilo que enfrentamos, mas essas cicatrizes são também os nossos maiores troféus. E, por mais que o mistério nunca seja completamente resolvido, talvez o mais importante não seja entender tudo o que aconteceu, mas aprender a viver com o que não sabemos, com o que não podemos controlar. A vida é, em última análise, isso. Uma série de eventos que nos desafiam, mas que, se enfrentados com coragem, podem nos ensinar o verdadeiro valor da resistência. E assim, enquanto a vida segue, e Nilson,
finalmente, encontra a paz, eu sigo refletindo sobre o que aconteceu. Eu sigo refletindo sobre o que realmente significa estar vivo, e o que, de fato, devemos temer. Porque, no final das contas, talvez o maior demônio não seja aquele que nos persegue fisicamente, mas o medo que carregamos dentro de nós. E esse, sim, é o mais difícil de derrotar. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Muitas pessoas assistem, mas acabam não comentando ou deixando o like. Não seja mais um. Comente, deixe o like e ajude a trazer mais histórias como esta. E se você tiver algum relato sobrenatural, compartilhe nos comentários. Com sua permissão, eu posso publicá-lo aqui no canal. Obrigado por assistir.